Olá para você, estou de volta e eu estava morrendo de saudade. Está começando agora o Ponto a Ponto Mulher, o programa que é uma parceria entre a TV Alba e a Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia, SPM. A partir de agora, se liberte de preconceitos, quebre tabus e venha comigo, Michele Gramacho, direto ao ponto a ponto, que reflete, transforma, empodera e faz toda a diferença. Minha gente, o tema de hoje sabe qual é? Câncer de mama para além do Outubro Rosa, isso mesmo. E para falar sobre este assunto super interessante, eu recebo aqui 3 mulheres competentes, inteligentes e super especiais. Aqui do meu lado, a doutora Camila Chiodi, formada em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com especialização em Oncologia Clínica pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Atua como oncologista no grupo Oncoclínicas da Bahia. Muito bem-vinda, doutora. Olá, muito obrigada por me ter aqui hoje. Também com a gente aqui, doutora Luciana Castellani, graduada pela Universidade Federal da Bahia, mestrado pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, com enfoque na educação médica. É membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e também especializada em cirurgia mamária estética e reparadora. Muito bem-vinda, doutora Luciana. Obrigada por esse convite. Muito bom estar aqui no meio dessas mulheres maravilhosas, como você falou. E completando o nosso time aqui hoje, Patrícia Leitão é administradora, empresária, mentora em alta performance pessoal e profissional e também maratonista. Superou o câncer de mama e hoje, minha gente, corre maratona. E eu quero saber muito sobre esse assunto. Bem-vinda, Patrícia. Obrigada, é um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu vou sair daqui. Olha, ontem eu corri 3 quilômetros, me achei. Eu vou sair daqui correndo 42, viu? Você vai dizer como é que faz isso. Maravilhosa. Já a gente vai saber tudo sobre esse assunto, gente. Olha só, eu acredito que a grande maioria das pessoas já sabem, já ouviram falar da campanha Outubro Rosa, né, gente? Que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, abrangeu aí também o câncer do colo do útero. De acordo com a Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, o laço rosa, que é o símbolo reconhecido mundialmente associado à luta contra o câncer de mama, foi criado pela Fundação Susan, nos Estados Unidos. O laço, eles foram distribuídos aí aos participantes da Corrida pela Cura, isso lá no início da década de 90, e depois essa corrida aí passou a ser anual. No Brasil, a campanha iniciou-se em 2002, mas só foi oficialmente instituída em 2018, pela Lei 13.733. Além de palestras, diversos eventos, durante todo o mês de outubro, fala-se muito sobre esse tema e prédios também são iluminados para chamar a atenção para a campanha. E aí eu trago aqui para as minhas convidadas, qual é a importância de ter um mês para falar bastante sobre este assunto, mas também não é só um mês, né? Por isso que esse programa a gente colocou para além do Outubro Rosa, porque a gente tem que falar o tempo inteiro da saúde da mulher, né, doutora? Acho que exatamente. A gente está fechando o mês de outubro e lembrando da importância que é esse momento de conscientização. Não é para terminar e fechar em outubro, mas é o momento que a gente tira para lembrar e conversar sobre isso, para mostrar a importância, discutir a importância e lembrar todo mundo da importância de fazer o rastreamento para um diagnóstico precoce, mas também de medidas para a gente ter uma prevenção para o câncer de mama. Então, é um momento para a gente parar, discutir e lembrar da importância e lembrar todo mundo de fazer os seus exames. Maravilhoso. Doutora Luciana, ao longo aí desses anos, né, no Brasil aqui, 2002, 2018, mais instituído, qual foi a evolução da campanha? Houve um ganho mesmo? As pessoas se conscientizaram mais, as mulheres começaram a procurar mais ou você acredita que não? Assim, o ganho de conscientização é claro, né, em todos os locais a gente já escuta falar sobre o Outubro Rosa, mas infelizmente a gente ainda tem um baixo acesso das mulheres, principalmente aquelas de menor poder aquisitivo, a esses exames que poderiam realmente fazer o diagnóstico precoce. Então, é por isso que essa campanha continua tão atual e continua sendo necessária, até para a conscientização delas e a busca mesmo por esses meios para que esses exames sejam feitos e a prevenção também, né, de você mudar seus hábitos
ter hábitos mais saudáveis, praticar exercícios físicos, tudo isso tentando que a paciente não tenha o câncer, que é o que a gente... Engraçado que todo programa que a gente fala de saúde, a gente bate e fica parecendo que é clichê, mas é uma realidade, gente. Exercício físico, atividade física, uma boa alimentação, ela sim previne as doenças, né? E não fica fora o câncer de mama desse indicativo. E aí eu vou para a Patrícia. Me lembrou muito a questão da corrida, né? A campanha do Outubro Rosa, ela iniciou pela questão da corrida pela cura. E isso tem uma certa similaridade com a sua história. Eu vou te pedir que, se for de sua vontade, compartilhar um pouco dessa sua história com a gente. Eu tive o privilégio exatamente por eu sempre fazer um controle, sempre tive essa preocupação do controle da parte da mastologia, e eu sempre fiz o acompanhamento. Então, exatamente foi esse acompanhamento regular que eu sempre fiz, que eu detectei o câncer de mama bem na fase inicial. Então, isso foi o que propiciou, de acordo com todo o tratamento que eu fiz, com a cirurgia, de conseguir ter uma cura. Então, assim, foi muito importante para mim esse diagnóstico precoce para ter uma possibilidade maior de cura. Mas por que você fazia esse acompanhamento? Você teve casos na família? Tinha algum indicativo? Não tive caso na família. Tive, na verdade, alguns meses antes de mim, foi o primeiro caso na família, que foi uma prima minha da parte paterna, que teve, foi exatamente de mama também, mas assim, sempre existiu essa preocupação em mim. Então, eu sempre fiz acompanhamento com ginecologista, com a mastologista, essa parte mais, esses cuidados femininos, né? Como é importante ter uma rotina de cuidado, né, gente? Vocês homens também que estão assistindo, que vocês são mais relaxados, começou o ano, escolhe, ou então perto da data de aniversário, funciona muito bem, né? Faz o check-up geral, aí mantém essa rotina anual. Aí, doutora, ela falou da questão da prima mais distante. Como é que é essa influência da genética nessa propensão ao câncer? A prima seria um alerta ou seria só de pai, mãe? Como é que funciona? Também seria um alerta. A gente faz uma avaliação da história da família. Claro que tem a família mais próxima, então pais, irmãos, e aí a gente vai para os segundos, terceiros graus. E a gente faz essa avaliação não só com câncer de mama, mas alguns outros tipos de tumores também. A gente tem algumas síndromes hereditárias que têm um risco maior de desenvolver, de gerar um câncer ao longo da vida. Então, são pessoas que são portadoras de alguma mutação que acaba gerando um risco maior de desenvolver um tumor durante a vida. Tem algumas síndromes que são relacionadas com câncer de mama, mas tem relações com alguns outros tipos de tumores. Por isso, não é só um câncer de mama na família que vai nos gerar o alerta, né? Então, é sempre importante, quando a gente tem um diagnóstico na família de algum tipo de câncer, a gente ter uma avaliação, conversar com o médico, falar da nossa história para entender se a gente está tendo um risco maior pelo nosso histórico familiar, se levanta um alerta que a gente pode ter um risco maior ou não, se é um caso esporádico. Algumas vezes, mesmo quando a gente tem outros casos na família, a gente não tem uma associação, a gente não tem uma síndrome relacionada. São casos esporádicos. Perfeito. Ela falou, doutora Luciana, que fez o exame e aí detectou. Eu lembro que no início da campanha a gente via muito o autoexame, o autocuidado como um enfoque principal. Depois de um tempo mudou um pouco isso, né? Porque quando você apalpa, já está o tumor num tamanho considerável. Então seria interessante mais... Explica um pouquinho como é que é isso. Não estamos falando que não é para ter o autoexame. O autoexame já passou por altos e baixos, tá? Já tem na literatura algumas pessoas dizendo não, o autoexame não adianta, porque quando a paciente consegue sentir algo, já passou muito tempo. Eu acho que nada pode ser descartado. O autoexame, você não pode deixar para procurar uma assistência médica só depois que você sentir algo. É por isso a importância da campanha. A gente tem que fazer o acompanhamento antes de tudo. Agora, a gente também não tira o autoexame aí da nossa cartinha na manga, por quê? Porque é bom a paciente se conhecer, é bom toda mulher saber sobre o seu corpo, porque ali ela também pode ser quem vai dar essa notícia ao médico. Ó, doutor, eu senti uma coisa aqui diferente, vamos dar uma olhada melhor, às vezes até antes daquele prazo, daquele 1 ano. Sim. Então, é sempre importante ela se conhecer, se tocar, para até você poder
detectar alguma alteração. Mas não é para deixar, aguardar que aconteça alguma alteração para procurar os exames, porque, como ela mesma falou, ela descobriu muito cedo. E quanto mais cedo se descobre, mais fácil é de se tratar e maiores as chances de cura. Hoje a gente chega a 95%. Olha que maravilha, gente, como é importante a prevenção. Olha só, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de mama é um dos tipos mais frequentes em mulheres aqui no Brasil. Foram estimados mais de 73 mil novos casos para agora em 2024. É relativamente raro antes dos 35 anos, mas acima desta idade a incidência cresce progressivamente, especialmente após os 50 anos de idade. Doutora Camila, é raro, mas acontece. Como é que essas mulheres jovens podem perceber que está ali, identificar um possível câncer de mama? Então, aí a gente vai encontrar, vai falar sobre não o autoexame, mas o autoconhecimento, né? Como a gente falou agora há pouco. Porque realmente essas mulheres elas não estão incluídas na idade onde a gente faz um rastreamento populacional. Em casos específicos, como a gente falou um pouquinho sobre síndromes hereditárias, algumas vezes a gente sim faz um rastreamento mais cedo, dependendo da história da família, da idade que teve o primeiro caso na família, mas de uma forma geral não é a idade que a gente faz o rastreamento. E aí a gente vai descobrir muitas vezes pelo autoexame, não é o autoexame, é o autoconhecimento. A gente vai perceber alguma alteração, né? E ok, é um diagnóstico quando eu já estou fazendo uma palpação de uma alteração. Mas quanto antes, quanto mais eu me conhecer, mais cedo eu vou perceber que algo está diferente e que pode ser dor, não necessariamente toda dor é um câncer de mama, mas pode ser dor, pode ser um abaulamento, pode ser uma retração do mamilo, pode ser saída de secreção pelo mamilo, pode ser palpar algo na axila. Então, existem várias coisas que podem aparecer na mama ou na região, né, que a mulher, conhecendo a sua mama, vai conseguir identificar como algo diferente, e aí é importante prontamente procurar a avaliação, o médico, para fazer uma investigação mais aprofundada, para fazer os exames e, se for o caso, diagnóstico. Maravilha. E o mais importante disso é que a maioria das vezes dessas alterações nessas mulheres jovens não é câncer. Olha, só que agora ela já está com algum médico ali. já acompanhando ela. Já acompanhando. E vem cá, isso já é uma que vai estar lá no Mito e Verdade, mas vou antecipar para cá. Homem não tem câncer de mama? Homem tem câncer de mama. Aproximadamente 1% dos casos vai ser diagnosticado em homem. E homem não está incluso no rastreamento. Então, é importante também para os homens conseguir se conhecer e identificar qualquer alteração no seu exame. A gente vai ver mais em homens, é sempre um sinal de alerta também, pensando naquelas síndromes hereditárias com aumento do risco, mas sim, o câncer de mama também ocorre nos homens. A gente fala nas mulheres, porque nós acabamos sendo as principais envolvidas, né? É apenas 1%, mas pensando que a gente tem 70 mil novos casos no ano, 1% desses vão ser diagnosticados em homens. Então a gente não pode esquecer dos homens. Eu sempre coloco que em medicina 1% é muito significativo, né? Se a gente fala assim, ó, tem 1%. Mas o 1% pode ser você, né? Esse 1% você pode estar nesse 1%, então se cuidem. Patrícia, conte pra gente como é que a corrida entrou aí na sua vida, porque no momento que você tá ali pensando, recebe um diagnóstico desse tão difícil, né, tão delicado, e aí você conseguiu dar uma guinada, dar uma superada, colocando um novo estilo de vida? É exatamente, assim, passar por todo um processo de um diagnóstico, de cirurgia, tratamento, é um desafio muito grande. E assim, eu coloquei para mim, após passar por um processo de um câncer, um tratamento e uma cura, eu internalizei para mim que depois disso eu seria capaz de realizar e alcançar o que eu quisesse. E assim, eu quis desmistificar para mim que eu sempre fui asmática, eu tive uma infância bastante asmática. E eu sempre acreditei que a corrida não era para mim, para uma pessoa que sempre teve problemas respiratórios. E aí eu decidi, dessa vez, eu mesmo me autodesafiar. Eu disse, não, eu vou desmistificar isso de mim, eu vou me tornar uma corredora. E aí eu comecei a correr, decidi começar a correr. Comecei correndo 3 quilômetros há 2 anos, fui aumentando aos poucos, dobrando a meta. Aí com 1 ano eu fiz minha primeira meia maratona, que foi no ano passado. E no ano passado eu decidi dobrar a meta novamente, me desafiar mais uma vez.
E aí decidi fazer minha primeira maratona. E consegui fazer esse ano. E foi a partir daí que eu disse, agora eu vou me tornar maratonista. E já estou pensando em dobrar a meta de novo e me desafiar novamente. E mulher Meu retada, Deus. minha gente. Mas só para o pessoal entender, meia maratona são quantos quilômetros? Meia são 21 e a maratona 42. Mas eu já estou pensando em virar ultramaratonista. Que acima dos 42 já considera ultramaratonista. Olha que maravilha. Então, talvez aquilo que você pensou, assim, a doença chegou para me acabar, vai ser devastadora e tal. Na verdade, foi o seu start para mudar de vida. Exatamente. No primeiro momento, como eu pensava, né, antes de ter um câncer, para mim, quem tinha um câncer ia morrer. Era algo que no primeiro momento, para mim, o mundo tinha acabado. Eu tinha desabado, mas eu levantei a cabeça e disse, não, vou conduzir isso da melhor forma possível. E foi assim que eu fiz. Então, assim, algo que poderia ter me tornado uma pessoa mais frágil, pelo contrário, foi algo que aconteceu e me fortaleceu muito. Que maravilha. Olha que história, gente, que sirva de inspiração para você que está assistindo aí, se por um acaso está passando por uma situação dessa ou conhece alguém que esteja passando. Mas olha, a gente ainda vai falar aqui de cirurgia reparadora. Vamos falar aqui mitos e verdades sobre o câncer de mama. Vamos falar de tanto assunto bacana. É um rápido intervalo, não sai daí não, viu? Ponto a ponto volta já já. Estamos de volta com o Ponto a Ponto, hoje com o tema câncer de mama para além do Outubro Rosa. Minha gente, olha esse dado, viu? Segundo o Ministério da Saúde, mais de 20 mil mulheres no Brasil estão na fila de espera para fazer a cirurgia de reconstrução mamária na rede pública. E na Câmara Federal, a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, apresentou o projeto de lei que altera a Lei 9.797 de 99, para obrigar serviços de saúde que atendem a pacientes com câncer de mama a informar sobre a possibilidade de fazer a realização da cirurgia plástica reparadora da mama pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Doutora Luciana, para a gente falar bastante sobre esse tema aí, mas esclarecer que tem gente que às vezes não sabe o que é uma cirurgia reparadora, qual é a diferença que ela tem para uma cirurgia puramente estética e quais são as mulheres que podem ou não fazer esse tipo de cirurgia. Isso é uma pergunta muito importante. A cirurgia reparadora, ela tem como objetivo retornar a forma daquela mama para a paciente, mas principalmente que ela consiga ter uma convivência social, que ela consiga colocar roupas, que consiga colocar roupa de ginástica, que consiga um biquíni, um maiô, e ela fique tranquila, mas isso não quer dizer que as mamas serão iguais à que ela tinha antes. Lógico que vão ter cicatrizes, e que podem ter, sim, algumas alterações na forma dessa mama. O importante da reconstrução é que, ao não se ver mutilada, né, não se ver sem a mama, a paciente não tem tantos danos psicológicos e, com isso, diminui a chance de depressão, a chance da ansiedade depois, e isso ajuda no tratamento que ela precisa fazer, tanto de quimioterapia quanto de radioterapia. Hoje, a reconstrução é um direito de todos, está lá na lei, então toda mulher tem direito a fazer a reconstrução, inclusive no SUS. Nem sempre será possível e, infelizmente, a gente fica aí com a fila dessa, que às vezes não é possível, não porque a paciente não tem condições, mas que nosso sistema ainda não tem a capacidade de abarcar a demanda. De abarcar a demanda de pacientes que existem para isso. Qual seria, assim, um critério clínico que não poderia uma mulher fazer a cirurgia? Todo mundo pensa muito na idade. A idade não é um critério para a gente, tá? A gente pode sim fazer reconstrução de mama em pacientes até idosas, mas às vezes o câncer está tão avançado que a gente sabe que a reconstrução ela leva um pouco mais de tempo para cicatrizar aquela cirurgia. E às vezes a oncologista não tem esse tempo, porque ela diz para você, não, olha, essa paciente eu preciso logo fazer um tratamento, eu preciso logo fazer uma quimioterapia. Então, nestes casos, a gente não pode fazer a reconstrução na hora que se está tirando o tumor, a gente tem que esperar um pouco, deixar ela fazer todo o tratamento, mas sim, ela continua tendo direito. Então, quando acabar esse tratamento, a gente pode fazer o que a gente chama de reconstrução tardia, que é quando passou todo esse processo,
ela volta para que a gente devolva a ela a mama. E tem algum tipo, não pode fazer agora, tem algum artifício, algum tipo de sutiã que a mulher pode usar? Sim. Quais são os mecanismos que tem para Ó, não se sentir mutilada? elas usam tanto o sutiã com enchimento, tem algumas próteses que elas colocam no seio, então realmente de roupa não dá para ver. E hoje em dia tem muita variedade, inclusive de mamilos, também artificiais, Olha, que bacana. que a paciente coloca também e não se percebe. Então, elas têm, e cada uma tem seu truque, viu? Cada uma tem um jeitinho que se adapta melhor e tem umas que são as almofadas, tem cada coisa linda que a gente vê que elas mesmo adaptam. E varia de mulher para mulher, né? Total. O slogan da Marisa é uma verdade, porque você termina vendo o que se adapta. Tem mulheres mesmo que quando cai o cabelo preferem ficar sem botar lenço, sem botar uma peruca, outras já querem colocar, então vai do paciente para paciente. Aí, doutora Camila, daqui a pouco eu quero falar dos tratamentos, mas agora já puxou um outro assunto aqui, a importância de tratar a mulher de forma integrada. Exatamente. Né? Não ser multiprofissionais, porque é um todo ali que está sendo trabalhado, não é só uma cura, uma estatística de uma doença, um câncer que a gente está tratando, né? Não, a gente trabalha em grupo. É importante ter a equipe multidisciplinar para dar o melhor suporte para ajudar elas a passarem por esse momento que não é um momento fácil, mas que pode ser melhor se a gente puder dar esse suporte para ela. Então é importante o trabalho em equipe, oncologia, cirurgia, psicologia, nutrição, farmácia, enfermagem. É realmente um grupo multi, é um grupo que não trabalha sozinho. Ninguém passa por essa sozinho, é em grupo. Que maravilha. E o apoio da família também, bem Com interessante, toda né? certeza. Tem uma rede de apoio para que a mulher enfrente e consiga mudar o estilo de vida. Ah, maravilhosa. Como é que foi seu tratamento? Doutora, você não pode completar, você ia falar alguma coisa. Eu ia dar a dica que a gente estava conversando antes, que ela falando do cabelo também, de como foi encarar essa parte do cabelo, que é a coisa que mais chama da Eu acho quimioterapia, duas né? coisas que mexem muito com a mulher, né? Cabelo e o seio, porque é o lado feminino, né? Que aflora bastante. Como é que foi o seu tratamento? Você fez químio, rádio, teve queda de cabelo, precisou fazer cirurgia reparadora? Conta pra gente um pouquinho. Isso, eu fiz o primeiro procedimento, porque cada caso tem uma indicação. Tem pessoas que fazem cirurgia primeiro para depois tratamento, outras fazem primeiro um tratamento para depois fazer uma cirurgia. No meu caso, eu fiz primeiro cirurgia. Eu fiz a mastectomia, mas foi uma mastectomia com preservação de mamilo. E fiz esvaziamento de axila. E aí depois fui fazer quimioterapia, radioterapia. E na quimioterapia eu sabia que tinham vários efeitos colaterais. E eu disse, não, eu não quero sentir aqueles efeitos colaterais, pelo menos vou fazer o possível, o que estiver ao meu alcance para minimizar o que eu puder desses efeitos colaterais. Então, foi aí que eu decidi colocar a atividade física como obrigação, como se fosse algo que fazia parte do meu tratamento, como se não fosse uma opção para mim. E assim eu fiz, tanto é que o pessoal lá na clínica que eu fiz o tratamento brincava e me usa de exemplo. Eu ia para a quimioterapia com roupa de treino, saía da quimioterapia direto para a academia. Então, assim, esses efeitos colaterais, e eu fiz a quimioterapia, uma das que são as mais fortes, que é conhecida como a quimioterapia vermelha, e assim, não senti enjoo, praticamente zero de enjoo. Quando eu tinha um enjoo, eu disse, não, vou de qualquer forma fazer o treino para tentar, distrair a cabeça daquele momento que eu estava passando, tentava ao máximo. Apesar de estar ali em uma sessão de quimioterapia, mas eu tentava com que minha cabeça não estivesse ali. A gente até brincava, fazia piquenique na quimio, eu tentava transformar em algo que não fosse tão dolorido, né? Um sofrimento. Tirar aquilo ali. Foi assim que eu coloquei a atividade física na minha vida. No tratamento era algo assim, que era obrigação minha e que depois se tornou algo tão prazeroso e que se tornou um estilo de vida para mim. Então, assim, cuidado com a alimentação. Eu comecei a realmente intensificar durante o tratamento, até porque tem alimentos que influenciam também na questão de efeitos colaterais e também alimentos para melhorar a imunidade, porque a quimioterapia também leva a nossa imunidade lá para baixo, né? Porque eles
danificam as células ruins, mas elas são melhores até para falar, mas Elas assim, vão explicar. prejudica as coisas ruins e muitas coisas boas. Sim. Então, assim, o que estava ao meu alcance para tentar conduzir aquilo da melhor forma possível, eu fiz. E aí a atividade física hoje faz parte da minha vida, é o meu estilo de vida hoje em dia. Que maravilha. Doutora Camila, cuidar da mente e colocar assim, sair um pouco do foco da doença, como ela usou a válvula de escape, que foi a atividade física. Faz parte também do tratamento na busca da cura? Com toda certeza. Com certeza, esses cuidados que ela teve durante o tratamento mudou completamente a experiência dela com o tratamento. Teria sido diferente se ela não tivesse incluído o exercício físico e os cuidados com a alimentação. Um dos efeitos colaterais do tratamento é o cansaço, a fadiga que a gente fala. E para isso, não só para isso, mas especificamente para isso, o melhor remédio que tem é o exercício físico. Às vezes parece que a gente... Que tá falando coisa... Como Mas é que assim? Se eu realmente- tenho fadiga, como é que eu vou fazer exercício físico? Exatamente, é não ficar parado. É o cansaço e não deixar o corpo parado para melhorar o cansaço. Então, com certeza, a experiência dela teria sido completamente diferente se ela não tivesse tido toda essa energia para trocar, né, mudar os hábitos de vida durante o tratamento, inclusive, né? Começou já naquele momento. Ela citou alguns tipos de tratamento, só explica rapidamente para as pessoas entenderem o que é uma radioterapia, o que é uma quimioterapia, quando é que é indicado, pode indicar os dois, ou é um ou é outro? Aí entramos num processo um pouquinho complicado, mas vou tentar explicar de uma forma mais simples. Câncer de mama, ele não é um tipo de doença, né? A gente tem algumas características diferentes e com isso vai nortear um pouquinho o nosso tratamento. O tratamento, ele é um tratamento também que envolve várias modalidades possíveis. A gente falando de uma doença inicial, pode incluir a cirurgia, a radioterapia, quimioterapia, imunoterapia, terapia alvo e terapia hormonal. Então, são várias coisas, não significa que todo mundo vai fazer tudo, isso vai depender muito das características da doença, das características de cada um e do estadio que a gente fala, onde a gente faz o nosso diagnóstico. Mas assim, resumindo muito brevemente, né, a quimioterapia é um tratamento sistêmico que vai agir em todas as células do nosso corpo e que vai agir naquelas células que estão se multiplicando. E por isso que ela falou, não age só nas células do tumor, age também nas outras células do corpo e com isso a gente explica um pouquinho dos efeitos colaterais da quimioterapia. A radioterapia é com radiação, eu vou fazer um tratamento localizado na área em que eu fiz o tratamento, que eu fiz a cirurgia, né? Eu vou reduzir o risco da minha recidiva local. Aí a gente entra em outras terapias, terapia endócrina, eu faço um bloqueio de alguns receptores do hormônio, quando a gente tem esses receptores. Imunoterapia mais recentemente, que veio também para alguns tipos de tumores de mama. Terapia-alvo, que é quando a gente fala de receptores de tipo HER2. Então, é um pouquinho complexo, porque a gente começa a falar de vários tipos diferentes de características e vai fazer um tratamento específico, né? Então, não existe um tratamento para todo mundo. É muito individualizado pelas características da doença, pelas características da paciente, idade, pré ou pós-menopausa, o tamanho do nódulo, onde quando a gente fez o diagnóstico, se tinha ou não tinha linfonodos acometidos. Então, tudo isso vai nos levar a entender qual é o melhor tratamento para aquele caso específico. Maravilha. A Patrícia citou algumas coisas que eu queria que a doutora falasse melhor. Ela falou da questão do preservação, fez a mastectomia com preservação de mamilo. O que seria isso? O que é a mastectomia, em primeiro lugar? E falou também que fez o esvaziamento da axila. Por que isso é importante também? Então, como ela falou, o câncer de mama tem vários tipos de tratamento. E dentro dos tratamentos cirúrgicos, existem vários tipos de cirurgia. Depende muito, assim, nosso objetivo é tirar o máximo que a gente puder de tecido doente. Perfeito. E deixar o máximo que a gente conseguir de tecido bom. Então, às vezes, tem paciente que chega aqui, vamos tirar logo minha mama toda, tira tudo, doutora, porque aí eu nunca mais vou ter câncer. Não é verdade, infelizmente. Então, a gente tenta, ao máximo, preservar os tecidos que são saudáveis naquela paciente. Então, a depender do tamanho da mama e do tamanho que o tumor foi encontrado, a gente vai poder fazer uma cirurgia que só tira um pedaço da mama, que chama quadrantectomia,
Mas, às vezes, ia também a depender da característica que a gente chama. A gente, hoje em dia, está tão específico que a gente vai lá, colhe um pedacinho daquela lesão e a gente manda estudar a genética dela. Olha que maravilha, a evolução da medicina, Isso. da tecnologia, né? Então, com isso, se aquela genética, vamos dizer, se for uma genética pior, às vezes está indicado a gente tirar toda a mama. Então, a mastectomia é a retirada de toda a mama. E aí? Quando a lesão está longe do mamilo, tá? É capaz da gente tirar toda a mama e deixar o mamilo lá. Esvazia, como se esvaziasse por trás, né, gente? Isso, esvazia por trás e deixa o mamilo lá. O que pra gente na reconstrução é um ganho, porque fica mais fácil. É uma cirurgia mais difícil, tá? Mas a gente acaba sendo um ganho porque a paciente mantém a própria areola. Perfeito. O esvaziamento axilar, como ela falou, uma das coisas que podem acontecer em qualquer tipo de câncer é que uma célula que, além de estar na mama, ela vá para um dos nossos gânglios. E o gânglio mais próximo da mama são os gânglios das axilas. Então, a gente vai lá na axila e a gente estuda aquela axila para ver se aquela axila já tem alguma célula doente. Se ela tiver muitos gânglios com células doentes, às vezes a gente tem que tirar todos esses gânglios também. Então, é isso que é o esvaziamento. Às vezes, a maioria das vezes não precisa. A gente tira um só para ver se tem alguma coisa. Se não tiver, melhor, né, doutora? E aí, os tratamentos mudam. Se tem ou se não tem, então, isso muda. E para paciente também, as pacientes que esvaziam a axila, elas muitas vezes ficam com inchaço. No braço, porque aquele retorno, né, linfático ali fica prejudicado. Então, o exercício é uma coisa excelente para os pacientes não terem esse tipo efeito de colateral. Que maravilha. A gente tem muito assunto ainda, vocês não saiam daí. A gente vai fazer de novo um rápido intervalo e na volta, mitos ou verdades sobre o câncer de mama. Ponto a ponto, volta já, sai daí não. Voltamos com o Ponto a Ponto Mulher, hoje com o tema câncer de mama para além do Outubro Rosa. Gente, bora brincar aprendendo? Eu vou falar aqui alguns mitos ou verdades sobre o câncer de mama, vou direcionar as perguntas para a Patrícia e as doutoras aqui vão responder se ela está correta na resposta dela, se é mito ou se é verdade e por quê. Podemos? Vamos? Então vamos lá. Primeira questão. Pessoas acima do peso têm mais chances de ter câncer de mama. Verdade ou mito, Patrícia? Acho que mito. Mito será? Doutora Luciana? É verdade. A obesidade é um fator de risco não só para câncer de mama, mas para muitos outros tipos de tumores. Tá? Então, por isso que a gente sempre fala que prevenir hábito saudável, atividade física, previne o câncer, porque ela entra aí como fator de risco de vários tipos de câncer. Segunda questão. Quem menstrua cedo ou tem filhos tarde tem mais chances de ter câncer de mama, Patrícia. Verdade ou mito? Agora eu vou arriscar a verdade. Doutora Camila? É realmente verdade. A gente fala, um dos fatores de risco para o câncer de mama é o tempo de exposição hormonal, né? Então, quando eu tenho uma menarca, que é a primeira menstruação mais cedo, ou quando eu não tenho filhos, quando eu tenho o primeiro filho mais tarde, quando eu tenho uma menopausa, que é a última menstruação mais tarde, ou quando eu não tenho gestação, todos esses são fatores de risco realmente para a gente ter um câncer de mama. Não significa que quem menstruou cedo ou quem teve filho mais tarde vai ter um câncer de mama, mas sim, é um dos fatores de risco. É o tempo, a exposição ao hormônio feminino. Olha, eu não sabia também dessa não. Terceira questão. Desodorante causa câncer de mama. Verdade ou mito, Patrícia? Verdade. Tchan, tchan. Doutora Luciana? A gente está me sentindo aqui numa prova. Não, desodorante não causa câncer de mama, tá? É uma das coisas que a gente vê muito falando por aí, Gente, é um né? mito, vira uma lenda urbana. Aí não pode usar aerosol que dá câncer. Não. Não. Foi só um não. boicote à indústria de desodorante, né? Eu não sei o que é que faz com a camada de ozônio, tá? Eu só sei sobre câncer de mama. Mas para o câncer ele não interfere.
Olha lá. Vamos lá. Usar sutiã causa câncer de mama. Mito ou verdade, Patrícia? Mito. Doutora Camila. Não tem nenhum fator que usar o sutiã mais apertado, nenhum dado que tenha comprovado que o uso do sutiã ou qualquer outra top ou algo que aperte o seio possa aumentar o risco de câncer de mama. Vou fazer um parêntese no assunto, tá, gente? Doutora, usar o sutiã não causa câncer, mas para uma pessoa que fez uma cirurgia, tá, ou estética não, o sutiã ajuda a manter o peito mais em cima, né? Então, a gente diz que a gravidade está aí, né? Pois é. Então, a gente não vai ficar lutando contra a gravidade o tempo inteiro. Então, o sutiã ajuda a manter as mamas mais no local, mas o que mais ajuda isso é você controlar, de novo, o peso, Sim. né, a firmeza da pele, mas também não tem aquela agonia. Tem gente que não tira sutiã para nada, não dorme sem sutiã, também não é para não tanto. precisa assim, mas por exemplo, vai fazer uma corrida, bota assim um top mais Mais você usa firme, né? imagina, você tá correndo, vai descer. Aí também não tem como, né? Não tem Tem como, mágica. não tem mágica. Vamos voltar pro assunto. Faço o autoexame, então não preciso ir ao médico fazer os outros exames. Mito ou verdade, Patrícia? Mito total. Doutora Camila. Era a resposta que a gente queria, né? Realmente. Um dos pontos do Outubro Rosa é exames de rastreamento. Exames de rastreamento são aqueles que a gente vai fazer quando a gente não tem nenhum sintoma, quando a gente não palpa nada no exame físico e a gente vai fazer um exame para tentar detectar alguma alteração que possa nos levar a um diagnóstico para antes de ter uma alteração clínica. Né? Então, seja para fazer um diagnóstico precoce, um rastreamento, seja para mudar hábitos de vida, seja para avaliar o nosso risco individual. O autoconhecimento é muito importante, mas ele não exclui uma avaliação médica. Maravilha. Olha que a gente está batendo nessa tecla o tempo inteiro. É uma reunião de fatores, é uma reunião de profissionais e tudo mais, e sempre atividade física e alimentação como prevenção. Mais uma questão. Na minha família, algumas mulheres tiveram câncer de mama, por isso eu corro mais riscos. Verdade ou mito, Patrícia? Verdade. Doutora Luciana. Bom, é verdade, mas assim, a gente tem risco de ter câncer de mama só de ter nascido mulher. Todas as mulheres têm esse risco. Algumas famílias com determinada genética, e aí não é assim, eu tive uma tia, somente isso vai te dar o risco. Muitas vezes a gente junta várias pessoas da família para dizer, não, essa aqui é uma família que a gente tem que prestar mais atenção e tem que fazer um acompanhamento genético disso, porque aí realmente vai ter mais chance. Mas toda mulher tem chance de câncer, tá? Não, mesmo quem nunca teve ninguém. Na família. Por isso, se cuide sempre. Mais uma questão. Se eu descobrir que estou com câncer, terei que retirar a mama. E aí vai ficar muito feio, não sei o que é que eu posso fazer. Mito ou verdade? Mito. Doutora Camila. Então, é mito, né? A cirurgia da mama, como a doutora Luciana já explicou anteriormente, tem vários fatores que são envolvidos, como o tamanho do tumor, localização do tumor, tamanho da mama. Então, pode muitas vezes ser uma cirurgia conservadora, que é retirada só de um pequeno pedaço da mama. E, para além de tudo isso, a gente está com uma especialista em reconstrução da mama para conseguir ótimos resultados, para além de uma cirurgia, seja ela menor ou maior, né, a gente tem a possibilidade de uma cirurgia que vai trazer um resultado bem importante. E o que a gente sempre fala, a saúde em primeiro lugar, né? Se tiver que fazer, faz. E tem vários outros artifícios para devolver essa autoestima aí para essa mulher. Vamos lá para a gente finalizar aqui o nosso quiz. Exercício físico, esse tá fácil. Diminui a chance de ter câncer de mama, mito ou verdade, Patrícia? Verdade. Aí ela fala com orgulho, essa daí eu sei. Doutora Luciana. Essa daí ela tá melhor que a gente. É verdade, até porque a gente está falando desde o início, né? Os hábitos saudáveis, controlar o peso, evitar a obesidade, tudo isso está relacionado à prática de exercícios físicos e isso diminui muito o risco de várias doenças. A gente está falando do câncer de mama hoje, mas tem todas as outras. E para a gente fechar o nosso quiz, próteses de silicone podem dar câncer de mama, mito ou verdade, Patrícia? Mito. Doutora Camila. Então, a gente não tem nenhum dado para câncer de mama. Tem dados sobre algumas próteses, algumas alterações, mas a gente não tem nenhum dado que a prótese de silicone causa câncer de mama. E vou
utilizar esse gancho também não impede o rastreamento, né? Sim, que às vezes a mulher fala assim, não posso fazer a mamografia porque tem um prótese, ó. Existem técnicas que a gente faz com prótese, para o autoconhecimento também, a gente pode fazer com a prótese, se conhecer. Muitas vezes a gente traz a glândula mamária mais próxima, fica até mais fácil para a gente palpar. Então, a prótese de silicone não causa câncer de mama e não impede o rastreamento. Minha mãe teve câncer de mama, então eu faço meu acompanhamento direto, tenho silicone e faço mamografia anualmente, regularmente, que ela faz as duas formas, né? Tanto botando a prótese para trás, né? Dói um pouquinho, mas nada também que não você supera, sobrevive. A gente faz muita outra coisa que dói mais. Mulheres. Mulheres. Tava falando agora há pouco que eu tô sentada, essa sandália tá me doendo. Você imagine, linda, maravilhosa, mas dói. E a gente aguenta. Então, vamos lá. O uso de anticoncepcional, doutora Luciana, isso prejudica, aumenta a chance de ter um câncer de mama ou não? Outro tipo de Ela câncer? quis me apertar, não foi? Porque são assuntos polêmicos que a gente não, fica. São polêmicos. Né? Bom, depende muito e essa análise tem que ser individualizada, tá? No geral, o anticoncepcional não vai gerar um câncer, tá? Mas por que eu falei que tem que ser individualizado? Porque pacientes que têm mais riscos, elas têm que ter alguns cuidados no uso de hormônios. E aí, tanto para o anticoncepcional quanto na reposição hormonal. Então, tem que ser uma coisa muito bem conversada, tem que ser com orientação médica, porque aquela paciente precisa saber dos riscos e dos benefícios, né? Perfeito. Do uso daquela medicação. A gente estava falando também, eu estava pesquisando e vendo a questão de mães que amamentam. É possível a mãe estar amamentando o bebê e ter um câncer nesse período ou pós logo ter uma gestação? Sim, é possível. E são entidades, a gente tem, é um pouquinho diferente o comportamento do tumor também quando a gente diagnostica durante a gestação ou quando a gente diagnostica no período pós-parto, né? Que é o período que a mama ou está produzindo leite ou após ela está involuindo. Então, as características, o comportamento também é um pouquinho diferente. Então, a gente não pode deixar de avaliar quando a gente tem alguma dor relacionada à amamentação e achar que está tudo bem, que é normal. A gente tem que lembrar que isso pode acontecer também nessa fase e a gente precisa ficar atentos. E qualquer dúvida, procurar o médico, avaliar, se necessário fazer exames para esclarecer qualquer dúvida que possa ter. E aí a mulher ela pode começar um tratamento nesse período? Teria que parar de amamentar? Então, o tratamento depende qual tratamento que a gente vai fazer, Sim. né? Mas assim, no geral, quimioterapia, hormonioterapia, são tratamentos que a gente vai fazer nesse período, se for necessário, mas muitas vezes a gente tem que parar, ou muitas vezes não. A gente precisa parar de amamentar, né? Pelo risco de passagem para o bebê. Então, a gente pode fazer quando indicado, mas a gente não pode fazer concomitante com a amamentação. A gente vai ter que interromper a amamentação para fazer o tratamento. Perfeito. Patrícia, de tudo que você viveu aí, o que você colocaria assim que foi o mais desafiador nesse processo todo? Não, para mim, no meu caso, o mais desafiador foi receber o diagnóstico. Para mim foi o momento mais difícil. E nesse momento que eu recebi, para mim, tipo, o mundo tinha desmoronado. Mas no mesmo dia, eu refleti muito e aí eu parei para pensar e disse assim, querendo ou não, eu vou ter que passar por isso. Então, eu tenho assim, a decisão que eu tenho, a opção que eu tenho são duas. Tipo, me entregar, tipo, meio que me vitimizar, que, coitada que está passando por um diagnóstico e um tratamento de câncer, ou eu inverter isso e colocar ao meu favor. Não, eu vou conduzir isso da melhor forma possível e isso, na verdade, vai servir para me fortalecer e não para me deixar como uma pessoa fragilizada. E então, eu decidi tudo que eu pudesse fazer para transformar aquilo em algo menos doloroso, que não causasse tanto sofrimento para mim, eu fiz. E assim, eu considero que eu conduzi da melhor forma possível. Sempre tentava, apesar de estar ali, mas a minha cabeça não está ali, sempre mentalizando, não, a minha cura, isso aqui é passageiro, que as coisas que acontecem na vida da gente são passageiras. Então, assim, eu não focava no problema, eu sempre aprendi a focar na solução.
E o que eu pudesse fazer para resolver aquilo, eu iria fazer. Eu não ia focar, vai dar errado, não vai dar certo, não, vai dar certo, eu vou ficar bem e a cura vai vir lá na frente. E assim eu conduzi todo o processo, né, do diagnóstico até a finalização do tratamento. Maravilha, está chegando no finalzinho do programa, mas ainda quero algumas perguntinhas aqui. Você deixará uma mensagem, lógico, para nossas mulherada aí que está assistindo. Doutora Luciana, a pessoa teve alta, né? Está curada. Qual é o período? Com quanto tempo a gente pode dizer que tem essa cura? E mesmo tendo essa alta, pode voltar a ter o câncer? Vamos lá. Existem tratamentos que duram aí 5, 10 anos, tá? Que a paciente precisa tomar aquelas medicações. Então, mesmo a gente considera a cura, na maioria dos tipos de tumor, com 5 anos. Mas mesmo após esse período, a paciente continua sendo acompanhada, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, alguns cânceres podem voltar. E às vezes com 20 anos, e às vezes dentro desse período, a paciente está super bem o tempo inteiro. E hoje os tratamentos, a gente já tem isso, até paciente que tem algum retorno da lesão, da paciente continuar bem, continua podendo ser tratada. Então não é algo agora, ó, não vou ter mais, não. Continua voltando, continua se cuidando, é para o resto da vida. Eu vou pedir então agora aqui rapidamente, cada uma de vocês, deixar sua mensagem para mulheres que estão assistindo e que receberam esse diagnóstico e estão fazendo, travando essa luta aí contra o câncer de mama, doutora Camila. Então, a gente tem um exemplo aqui de Patrícia que está contando essa história. Então, de tudo que passou e ela está aqui forte, como isso fortaleceu ela nesse período, acho que é importante a gente aceitar também a ajuda das pessoas e se fortalecer do que nos faz forte nesse momento, para que a gente possa passar nesse período da melhor forma possível, né? Conversar com o seu médico, conversar sobre o que está trazendo angústia, para que a gente possa ajudar não só no tratamento, mas com outras coisas que possam estar passando com essas mudanças, com tudo que está acontecendo e que a gente pode dar um suporte, né? A gente está falando de um outubro de prevenção, mas para quem está em tratamento também é um momento que a gente vai buscar os exemplos de todas as mulheres que passaram por isso e nos inspirar para que a gente possa passar por isso também da melhor forma. Perfeito, doutora Luciana. Bom, aproveitar esse momento aqui, agradecer novamente a Patrícia e falar, Outubro Rosa é rosa, mas a gente tem um ano inteiro que a gente precisa realmente cuidar, se cuidar. As mulheres muitas vezes são ali que acabam levando os homens também para se cuidarem. Então, acho que a grande mensagem é isso, se cuidem, tenham realmente hábitos saudáveis para que esse cuidado se estenda. E assim, como, né, a gente tem aqui o exemplo, o diagnóstico pode ser pesado, mas não é o fim, né? Então, a medicina está aí, a gente tem muitos tratamentos. Não é culpa também não se sentir culpada. Ai, meu Deus, eu tive um câncer, o que foi que eu fiz de errado? Eu acho que não é essa a mensagem. A mensagem é, quanto antes a gente descobrir, mais fácil vai ser para te ajudar. E estamos aqui para oferecer e devolver a mulher que agora ela não é inferior, ela não está diferente, ela pode continuar a ser a mulher que ela é e às vezes até numa forma melhor, se descobrir de uma maneira até melhor, né, nesse mundo. Olha aí, Patrícia, sua dica de milhões. Minha dica primeiro é a forma preventiva, né? Não só para quem já recebeu um diagnóstico, assim, façam todos os seus exames, fazer o toque, sempre estar em acompanhamento com... Vou falar aqui da parte da mulher, mas assim, os cuidados a gente tem que ter com o corpo inteiro, né? Mas assim, sempre faça seus acompanhamentos regulares com mastologista, ginecologista. Foi o que me salvou, um diagnóstico precoce. Eu sempre fiz todo o acompanhamento regularmente. Recebi meu diagnóstico, ok. Se você também já recebeu, está com o diagnóstico de um câncer, eu sou a prova de que um câncer não é o fim. E assim, sempre ver o lado positivo das coisas que acontecem com a gente. Eu recebi um diagnóstico e eu tinha a oportunidade de estar tratando. Então, assim, eu tenho que ser grata por isso. Porque muitas pessoas até recebem o diagnóstico e não tem nem a possibilidade de tratar.
Então, assim, sempre veja um lado positivo de tudo que acontece com você e nunca desistir de você. Tem que lutar, fazer o que a gente puder, até ir até o limite, extrapolar o limite da gente, mas sempre focar no resultado, focar na cura, focar sempre nas coisas positivas, tirar a cabeça do problema e sempre estar ali, ó, mentalizando a solução. Maravilha. Muito obrigada pela presença de vocês. Espero tê-las novamente no próximo Ponto a Ponto Mulher. As cicatrizes que carregamos são sinais de que fomos fortes o suficiente para superar as feridas. Autor ou autora desconhecidos. Até o próximo Ponto a Ponto Mulher. Tchau, tchau.